Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma manhã, essa manhã de sábado gloriosa, que estamos juntos em torno da palavra, né? Nosso 45º dia, né? Que podemos nos reunir para ler a palavra do Senhor. E a Carol, que está agora há pouco na vigília, já está aqui. A Lorena também entrou. Que bênção ter vocês aqui, meus filhos. Pastora Suelen, glória a Deus. Que bom, que bom. Feliz, irmãos, tivemos agora um pouquinho tempo de vigília, né? Ficamos aqui à noite adorando ao Senhor, bendizendo o nome dele. E agora, né, estamos aqui para nossa live, lendo a palavra do Senhor. E eu já quero te incentivar, né, a ler a palavra. Hoje o nosso texto, nossa leitura é Levíticos do 5 ao 7. Então, se você não fez ainda a leitura, né, você pode fazer aqui após a live. Faça, né? Os irmãos têm testemunhado e são testemunhos maravilhosos de irmãos que estão acompanhando, têm se esforçado, né, para estar junto conosco e tem aprendido com a palavra. Mas vamos lá, meus irmãos. Ontem nós aprendemos sobre os sacrifícios, né, que o povo de Israel realizava pelo pecado e isso sempre apontou para Jesus, né? Sempre o sacrifício ele apontou para Jesus, porque aqueles sacrifícios de animais ele era temporário, ele só cobria o pecado do homem, mas o sacrifício de Jesus foi um sacrifício definitivo. Hoje nós não precisamos de sangue de cordeiros, pois o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, né, que purificou o nosso pecado. Agora o capítulo que fizemos a leitura, que leremos, ele estabelece o que a lei aponta, né? Ele vai mostrar que a lei ela tinha o intuito de apontar o pecado do povo, né? Mas nós podemos observar, né, irmãos, como Deus ele tem o seu caráter em cada lei, em cada forma para interagir com o ser humano. Então, o primeiro texto que eu separei aqui para lermos está em Levíticos capítulo 5, verso 3. E ele diz assim: se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua culpa. Algumas coisas, né, que aquele povo fazia deixavam eles impuros. Então, por exemplo, tocar num cadáver, tocar no morto, né, a mulher quando estava no seu ciclo. Então tinha algumas coisas que deixavam a pessoa ela nessa situação que eles chamavam, né, de imundo, né? A pessoa ela não poderia ter acesso, né, ao lugar sagrado. Então, quando isso acontecesse, né, e a pessoa sem querer, né, então, ou seja, ela se esqueceu ou cometeu um erro, então ela, mesmo, né, sendo sem querer, né, ela deveria reconhecer o seu erro, entender que havia errado. E aqui é algo importante, irmãos, que eu quero ministrar ao coração dos irmãos. Quando errarmos, irmãos, seja querendo ou sem querer, reconheça a sua falha. Reconheça que você errou e peça perdão, seja uma pessoa, peça perdão ao Senhor quando o nosso pecado é contra o Senhor, né? Contra o Senhor sempre mas às vezes é algo que não afeta uma pessoa, mas afeta ou a nós mesmos ou alguma coisa que o Senhor já tratou conosco e assim e continuamos errando. Então, o que a palavra ela vai nos ensinar, né? Então, isso aqui é um texto da velha aliança, mas que nós entendemos o caráter de Deus, que Deus espera que reconheçamos os nossos erros. Levíticos, capítulo 5, verso 6, diz assim, como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, e uma oferta pelo pecado, com o qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Então, ou seja, se você errou, ainda que você errou sem querer, você vai ter que pegar lá o animal, né, o cordeiro ali do seu rebanho, e levar para que o sacerdote pegue o sangue, para que os seus pecados sejam perdoados. Então, a pessoa precisava ter essa atitude. E aí, irmãos, eu vejo a graça também de Deus naquela época, que se a pessoa não tivesse condições, se a pessoa não tivesse, né, um animal para levar, aí olha só o que nós já aprendemos isso nos últimos estudos, mas eu quero reforçar. Aí Levíticos 5, 7, olha o que diz: se a pessoa não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado.
Uma das aves será para a oferta pelo pecado, e a outra para o holocausto. Então, irmãos, quando você olha isso, você vê a beleza, irmãos. Porque Jesus, quando esses textos apontam para Jesus. Quando Jesus se entregou na cruz, ele perdoou o pecado do rico, irmãos. Perdoou o pecado do pobre. Ele perdoou o pecado do judeu, do gentio. Aqui, o pobre, ele não tinha talvez o cordeiro para levar. Então, o Senhor falava assim, olha, você pega ali a pombinha que está ali na natureza, você dá um jeito de pegar ela. Mas quando Jesus ele faz o sacrifício por nós, ele não olhou sua classe social, ele não olhou se você era pobre e rico, se você nasceu numa boa família ou não. Ele simplesmente perdoou todos os nossos pecados. Aleluia! Deus é poderoso, irmãos. Deus é o Senhor de todos. O Senhor conhecia, o Senhor ele reconhece quando você peca sem intenção, quando você chega, Senhor, olha, eu errei, o Senhor reconhece e ele nos abençoa. Então, o que o texto está nos ensinando é isso. As pessoas ali, eles sacrificavam para tampar o seu pecado. O Senhor também, ele vai falar sobre o pecado da culpa. Vamos ler? Levítico 5,17. Se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Vamos ler também o 19. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Né? Nós, irmãos, vamos entender aqui. Nós devemos amar o nosso irmão, como a nós mesmos. Né? E por uma palavra errada, uma atitude, sem querer, às vezes, irmãos, essa situação se complica. Você nem queria falar, sabe? Mas você comentou, falou de uma forma, e aí, irmãos, a situação fica difícil, às vezes na família, fica difícil em casa. Então, às vezes é um pecado, irmãos, que você ali, pela culpa, né? Você acabou falando, você acabou errando. Né? E o que a palavra está ensinando, irmãos? Seja intencional ou não, você precisa reconhecer o seu pecado. Às vezes, irmãos, nós cometemos pecados que não são intencionais. Às vezes você fala uma coisa que não era seu desejo magoar, mas magoou. E o que a Bíblia está nos ensinando? Quando você fizer errado, quando eles faziam errado, eles tinham que levar a sua oferta ao sacerdote. O que o Senhor está nos ensinando hoje? Nós hoje somos o templo. Então vá diante de Deus e peça perdão quando você errar. Paulo ele vai dizer em Colossenses que nós devemos que perdoar uns aos outros, que o pecado precisa ser mútuo, né? Então a lei, irmãos, ele colocava detalhes, né? Eu vou apontar alguns aqui e você vai encontrar esses aqui no livro de Levítico. Por exemplo, enganar o seu próximo. Isso era pecado de culpa. Você enganou, você fez com consciência. Você precisa se arrepender. Ser desonesto nos negócios em qualquer situação. Então, irmãos, isso não mudou. Sabe, ser desonesto não agrada o Senhor. O roubo, a extorsão, no Levítico 6 você vai ver isso tudo. Mentir sobre algo, mentir depois, falar que disse a verdade. Irmãos, tudo isso Deus condena. E o caráter de Deus não mudou, irmãos. Nós vivemos na graça, Deus nos salvou, mas Ele nos salvou justamente para que não tenhamos mais essas atitudes. Para que, como novas criaturas que somos, o Senhor venha transformar a nossa vida. Essa era a consequência do erro. Né? Então, olha só, vamos ler. Levítico 6,5, a consequência do erro. Né? Ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso, fará a restituição, pagando a pessoa o prejudicado total, com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia apresentará uma oferta pela culpa. Então, irmãos, olha só, o texto está dizendo que se a pessoa cometeu um erro, ela precisa pagar. Isso é justo, irmãos. Para perdoar o pecado, não resolve apenas pagar a dívida. Você também precisa de sangue. Vamos entender. O que a lei estava dizendo? Que as consequências do pecado te obrigava a pagar, restituir a pessoa. Não mudou hoje, irmãos. Se você comete um erro, pegou e, restitua, devolva, faça o que é correto. Mas o pecado não resolvia dessa forma. Então, às vezes, nós podemos achar assim, olha, eu sou bom nas minhas relações, eu faço tudo certinho, eu sou correto, então Deus está comigo, eu não tenho nada que me queixar. Mas, irmãos, os nossos pecados, eles estão em nós desde que o pecado entrou no mundo. E o que nós precisamos? Nos arrepender. E aí, irmãos,
única coisa que pode aplacar a ira de Deus é sangue inocente. E é o sangue de Jesus que aplacou a ira. Hoje nós temos acesso, podemos erguer as nossas mãos, glorificar, ir ao Pai, porque o Senhor nos perdoou. Aleluia! Glória a Deus! Levíticos capítulo 6, verso 7 vai dizer: desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenham cometido. Isso aqui é lindo, irmãos. Deus é um Deus misericordioso. Ele se importa com você. Talvez até ontem você estava envolvido no crime. Talvez até ontem você estava envolvido no engano. Talvez até ontem você estava envolvido na mentira. Ou melhor, talvez hoje você ainda está vivendo isso, mas eu quero te dizer que Jesus, o Cordeiro de Deus, já pagou pelo seu pecado. E hoje o que você só precisa reconhecê-lo como Senhor da sua vida e como seu Salvador. Toda essa lei, todo esse sangue, todo esse sacrifício sempre apontou para Jesus. Preste atenção, irmãos, que o fogo, aonde eles levavam as ofertas, aonde eles levavam seus holocaustos, ele não parava de queimar. Levíticos 6, 12 e 13. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, e nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto, e queimará a gordura de ofertas de paz. Lembre-se de que o holocausto queimará... Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo e nunca deverá se apagar. Ou seja, irmãos, o Senhor ele estava dizendo assim, olha, mantenha o fogo aceso porque eu estou disposto a perdoar todas as vezes que você vier até mim. E isso não mudou. Deus continua da mesma forma, irmãos. Se agora você colocar o seu joelho no chão, se você pôr o seu pensamento em Deus e pedir perdão pelos seus pecados, Ele te perdoa. O sacrifício de Jesus foi perfeito, irmãos. Então ele perdoa a qualquer momento. O fogo queimando dentro do tabernáculo era sinal que a qualquer momento poderia colocar lá a sua oferta e o Senhor iria receber. Isso é importante termos consciência. O que aprendemos, irmãos? Que o Senhor é Senhor. Uma vez que somos uma nação de sacerdotes e recebemos dele, né? Isso nós precisamos entregar, precisamos ser fiéis àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém, meus irmãos? Levíticos capítulo 6, o verso 23, ele vai dizer assim, ó: todas as ofertas de cereal dos sacerdotes serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. Irmãos, existia a oferta pelo pecado e pela culpa. O pecado, irmãos, era falha não intencional e a culpa era o erro consumado. Isso serve para deixar claro, o erro é quando, irmãos, estamos tentando fazer, né, o que é certo, né, e às vezes erramos. Né? Isso também é pecado, nós temos que ter consciência, irmãos. Estava tentando fazer o certo, mas errei. É pecado, irmãos. É pecado e precisamos nos arrepender. Mas esse pecado também Jesus perdoou e isso é maravilhoso. Aqui, irmãos, tem um texto importante que está lá em Levíticos capítulo 7, verso 13. Ele vai dizer assim, ó: essa é a oferta de paz, para expressar gratidão. Também será acompanhada de pães preparados com fermento. Então o que o Senhor está estabelecendo também? Uma oferta de paz. Tem coisas, irmãos, que o Senhor não dá para que... Deus não permite que você usufrua. É dele. Ele te abençoa, então entregue. Abençoe, é isso que a palavra aqui está dizendo. Então ele está dizendo assim, olha, quando Deus te abençoar, quando Deus te der graça, entregue uma oferta de paz, de gratidão, né? Essa expressão de gratidão. Nós precisamos aprender. Parte, irmãos, dessa oferta era para o sacerdote, Márcia. Outra parte era para a própria pessoa, para ela comer com a sua família. E a outra parte queimava em adoração ao Senhor. Isso se aplica hoje, irmãos? Se aplica. Se aplica dessa forma? Não. Mas o que se aplica? Nós precisamos ter expressão de gratidão com o Senhor. Tudo que temos foi Deus que nos deu, irmãos. Então, a expressão de gratidão precisa acontecer. Você precisa ser alguém grato ao Senhor. Então, se Deus tem te abençoado, você tem seu emprego, você tem sua aposentadoria, você tem... O que Deus tem te dado? Tenha uma expressão de gratidão. Deus sabe o que você passa. Deus sabe das suas limitações. Mas seja grato a Ele por tudo que Ele tem te dado.
Amém, meus irmãos? A lei exigia que você fizesse. Mas hoje, irmãos, não. Hoje é segundo você propôs no seu coração. Não com avareza. Não com o coração fechado. Mas grato a Deus. Você está entendendo? Hoje você pode entregar com alegria. Mas não deixe a avareza dominar o seu coração. Amém, meus irmãos? É isso que o Senhor quis nos ensinar hoje pelo livro de Levíticos. E eu quero orar. Quero orar para sermos gratos ao Senhor pelo que Ele fez. Quero orar também, irmãos, pelo sacrifício da cruz, pelo que Jesus fez por nós. E para que vivamos uma vida longe do pecado, afastado do pecado, dos intencionais e dos não intencionais. Né? Porque tudo isso, o Senhor Jesus, Ele já pagou por nós, mas nós precisamos estar nele. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tamanho sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Obrigado, Jesus. E se hoje eu posso erguer as minhas mãos, te louvar, é porque o Senhor foi bom comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos por Senhor. Pai, eu peço que eu tenha um coração grato. Que eu, junto com os meus irmãos, possamos ter um coração grato por tudo. E que vivamos, Senhor, longe do pecado, da culpa, do erro, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo. E te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus, né, pelos irmãos que estiveram aqui. Que bênção, né? Sábado, pós-vigília, também é dia de devocional, irmãos. Glória a Deus. E eu quero só deixar um convite. Domingo, irmãos, às 10 horas, na Avenida do Taboão, 3659, nós estaremos juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E eu quero convidar você para estarmos juntos, se você puder, vamos estar juntos, convide alguém também, venha estar junto conosco, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E, se você pode, lá na nossa igreja sede também teremos os submersos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de semana mais que abençoado, né? E lembre-se, sempre nós estaremos juntos em torno da palavra. Que Deus abençoe, meus irmãos.